Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Continuando essa nossa maratona, essa nossa série, maratonando aí junto com nós da Companhia Arte das Águas, o projeto Arteiros para Mais de 100. E hoje estamos recebendo a maravilhosa Juliana Caligares, que a gente ama, tem uma admiração muito grande por ela. Desde já eu quero agradecer muito, Ju, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui abrilhantando ainda mais o nosso projeto social Arteiros, que vai para 10 anos aí de trabalho social dentro do município de Birá, atendendo as nossas crianças, adolescentes. Esse ano a gente ampliou, Ju, a gente está atendendo adultos e a melhor idade, atendendo os professores da rede municipal, da educação infantil, professores também do Fundamental 1. Então foi um ano assim, 2022 foi um ano que vai marcar a história do projeto e a gente está muito feliz de ter você dentro desse nosso projeto Arteiros também. Agradecer muito o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado, Secretaria de Estado da Cultura, Economia Criativa, agradecer a Prefeitura de Ibirá pelo apoio sempre presente e agradecer a todos vocês da Companhia Arte das Águas. Eu sou o Buca, diretor da Companhia Arte das Águas, fundador do projeto social Arteiros, que tive essa ideia maluca de querer formar crianças com teatro, com música, e aí as crianças que se tornaram adolescentes, e esses adolescentes se tornaram professores do próprio projeto. A gente foi fazendo essa corrente do bem aí, e a companhia existe há 13 e o projeto vem com 10 anos. Ou seja, essas pessoas que estão aí na tela de vocês são as pessoas que começaram a fazer teatro e que hoje ensinam outras tantas crianças dentro do projeto, e a gente continua formando outros professores. Se apresentem aí, gente. Depois a gente passa a palavra para a Ju. É Quem vai? sempre um silêncio, né? Eu vou, É, eu vou. Meu nome é Laís Anselmi, sou atriz na Companhia Arte das Águas tem 12 anos. Iniciei, sempre gosto de falar, com 12 anos, pensando em um hobby, um curso, porque teatro era legal, e aí criança sem fazer nada, vamos fazer projeto. Então fui fazer música, fui fazer teatro, e aí fui querendo conhecer mais, e ao longo dos anos me profissionalizando nisso e entendendo o teatro como profissão. Mas meus primeiros passos no teatro foram um projeto social, foi com aulas de prefeitura. Tenho muito orgulho do projeto Arteiros ter sido uma extensão desse trabalho que a gente faz no Arte das Águas. Estou muito feliz de receber a Ju, é uma honra, admiro muito seu trabalho, Juliana. A gente segue babando nas redes sociais por você. Obrigada pelo convite. E é isso. Obrigada, gente. Vou eu, vai. Eu sou Vitor Castione, sou ator da Companhia Arte das Águas já há 13 anos, estou desde o comecinho. Também ajudei a fundar o projeto Arteiros, ao qual me orgulho muito, amo de paixão, amo dar aula nesse projeto. Acho um projeto muito importante no nosso município, acho um projeto que tem que ser replicado em outras cidades. Eu acho que a cultura precisa de mais atenção, a gente precisa dar maior carinho para ela. E conheço a Ju já faz um bom tempo. Fazia muito tempo que não a via. Tá linda. Tava morrendo de saudade. E é isso, gente. Vou eu então. Demorou muito, Rian. Eu sou a Duda, sou atriz da Companhia Arte das Águas. Já tô com o pessoal, já tenho uns 10, 11, 12 anos. Eu nunca sei a idade certa, parece que eu sou uma mentirosa. Toda vez eu fico aqui, quantos anos já tem? Tem mais eu com teatro do que eu sem teatro, então já faz muito tempo. É uma honra saber que eu vim de um projeto social e saber que hoje eu trabalho num projeto social. Pretendo fazer isso por longos e longos anos da minha vida. É um prazer estar aqui na live com você também, Ju. Um trabalho aqui para ligar o microfone, mas eu sou Rian Jimenez, sou ator da companhia também há mais ou menos 9 anos, acho que vai dar 9 anos esse ano. E eu sou uma das crianças que estava no grupo de 17 crianças que fundou o Arteiros. E é uma honra para mim hoje estar podendo dar aula para outras crianças, dando aula de violão nesse projeto. É isso. Acho que não tem muito o que falar. Agora é você, Ju.
Bom, pegando o bastão da conversa, né, do nosso cachimbo da paz aqui, como a gente faz quando a gente está em roda de teatro, né, a gente passa o bastão da palavra, né, é uma honra, um prazer e um deleite estar aqui nessa live do Arteiros. E eu conheço o Buca, parece que faz tanto tempo, né, Buca? Não, sabe, a minha filha era um bebezinho, era uma outra vida ainda, né? A minha Você nem vida, tinha ela, Ju. Você nem tinha ela tá, ainda. ela tá com 8 anos agora. Gente, peraí que o meu celular, ele tá despertando. Porque eu coloquei ele para despertar. Só um minutinho, peraí. Tá. Laís. Pronto. Empresária Laís. Agora sim, é que a minha câmera é a câmera do celular, que é melhor. Aí ele estava despertando aqui no meio da live. Então, a minha história com a arte das águas é mais ou menos a história do nascimento da minha filha, né, que nasceu em 2014, quando eu já fui para o Festival de Ibirá como mediadora dos debates. E aí você estava perguntando como ela está com 8 anos, minha Ariana de Adorim, e é uma parcerona, e ela viu vocês, ela viu Mazzaropi, ela viu todo o Festival de Ibirá daquele ano, né, 2015, na verdade, que a gente estava por aí. Então, quer dizer, é uma coisa que não é tanto tempo, mas com uma filha marcando, parece muito tempo, né? E é por isso que eu digo que vai ser uma grande parceria que a gente vai restabelecer aqui hoje. Obrigado, viu? Então é isso, gente. Todo mundo já se apresentou. Agora a gente vai ver os propostos, né? Ju, com você, Ju. Você pode. O que você trouxe de bom para nós é a prontidão da cena. Exatamente. A gente vai. Eu arrumar aqui. Eu trouxe para vocês hoje algumas reflexões sobre o estado de prontidão da atriz e do ator em cena. Me apresentando agora, então, né, para começar essa fala, eu sou atriz há 32 anos, eu tenho 49 anos, então eu também comecei num projeto dentro de uma escola, não era um projeto social, mas era um projeto de teatro no ensino médio, com o Antônio Gingo, com quem eu trabalho até hoje, que é um grande mestre do teatro paulista. Tenho uma formação de teatro de grupo, né, que é essa formação de 32 anos com a CIA Trilhas da Arte, que é a minha formação da vida, né? E tem uma formação acadêmica, que acompanhou, que é paralela, né? Fiz graduação em artes cênicas pela Unicamp, fiz filosofia lá também. Aí, nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação lato sensu na USP, em simbologia teatral. Daí eu consegui ter a oportunidade de fazer um mestrado em linguística, com abrangência em teatro e semiótica, e agora eu estou finalizando o doutorado em artes da cena. E a minha pesquisa principal sempre foi com corpos não típicos, né? Eu trabalho com pessoas que têm afasia, que é aquele estado em que a pessoa se encontra após um AVC. E esses corpos, eles não são neurotípicos, né? Eles também não são neurodivergentes. É um estado afásico. E aí eu olho para esse corpo e para a prontidão que esse corpo traz. É uma pesquisa longa, extensa, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo há 15 anos, né? Desde a iniciação científica. Então, muito do que vocês vão ouvir agora é parte dessa minha pesquisa. Então, vamos lá. Vou começar aqui um raciocínio com vocês. Bora lá. Uma coisa com a qual nós nos deparamos a todo momento em sala de trabalho é com a prontidão, com o treinamento em si. A forma de disponibilizar o meu corpo para o trabalho da cena. Como? De que forma? Por meio de quais processos eu posso jogar com o meu companheiro ou a minha companheira de cena? E também como, através da prontidão, podemos nos precaver de acidentes, de hematomas e quetais. Temos muitos mestres e mestras no mundo ocidental, ao longo da história do teatro, falando mais especificamente agora, no século XX,
que tratam da prontidão do ator em cena. Entre eles, mulheres e homens, podemos citar Stanislavski, Artaud, Grotowski, Brecht, Eugênio Barba, Peter Brook, Eugênio Kuznet, Augusto Boal, Luiz Otávio Bournier, Maria Thaís, Denise Stoklos, Tiche Viana, Apaoli Quito, entre outras. E outros. Todos com seu legado para o teatro, as artes, a estética, o pensamento e as sociedades. Pessoas que dedicaram suas vidas à arte e propuseram o teatro como uma área do conhecimento, como qualquer outra, nivelando de igual para igual. Então, a partir destas autoras e autores, como pensar o estado de prontidão do ator na cena? No que implica a prontidão? O que é prontidão? Vamos pensar juntos. A prontidão pode ser definida como uma qualidade daquilo ou daquele que é pronto ou pronta, como como presteza. É estar de sobreaviso quanto a algo ou alguma ação que está prestes a acontecer. É um estado de preparação prévia. É um ato de estar disponível, desimpedido, pronto para agir imediatamente. É uma condição de quem está pronto ou pronta para realizar algo. Isso significa agilidade, rapidez de compreensão na e para a execução de alguma coisa. Essa agilidade e essa rapidez requerem desembaraço ou facilidade para executar, ou seja, requerem simplicidade de entendimento ou de efetivação. São, portanto, sinônimos de prontidão: desembaraço, agilidade, destreza e facilidade. Prontidão é a soma de duas situações que devem ocorrer simultaneamente. Ter uma habilidade, estar disposto ou disposta a desempenhá-la. Pensando que qualquer habilidade só se desenvolve com treinamento e dedicação para a prática. Portanto, vamos pensar aqui numa soma, numa equação. Prontidão é igual ter uma habilidade, mas estar disposto, disposta a desempenhá-la. Se uma pessoa tem uma habilidade, mas não tem disposição ou não sabe como fazer para usar essa habilidade, ela não está, digamos, pronta. Igualmente, se essa pessoa estiver disposta, mas não tiver a habilidade requerida para isso, também não estará pronta. Agora vamos para o campo da educação, que é um campo que me diz respeito, porque também sou pedagoga. Em educação, se diz que, abre aspas, prontidão significa ter um nível suficiente de preparação e interesse para iniciar uma aprendizagem, seja ela qual for. Vou repetir. Prontidão significa ter nível suficiente de preparação e interesse para iniciar uma aprendizagem, seja ela qual for. Note que não há nenhum supremacismo aqui, e sim uma avaliação real do que é um ser humano e do que ele ou ela precisa ter para começar o aprendizado. Então, prontidão também mobiliza vontade. Ainda em educação, por exemplo, a prontidão está intimamente ligada à questão do treinamento prévio. Ou seja, para ter prontidão, a estudante, o estudante, tem que ser treinado, precisa ter algumas habilidades antes para que tenha a prontidão para realizar algo. Esse treinamento prévio se refere à capacidade de uma criança, por exemplo, de
empregar em determinada tarefa habilidades iguais às exigidas pela situação. Agora, isso é muito legal. Olha só, a prontidão para a aprendizagem depende de alguns aspectos. Quais são eles? Um certo grau de desenvolvimento mental, coordenação dos olhos, suficiente para uma clara percepção do todo, habilidades para tender a símbolos, quer dizer, ao universo simbólico, experiências anteriores, para que a criança possa relacionar o que lê, seja no ambiente, no papel ou numa tela, às coisas que já conhece. Interesse ou desejo de aprender, e maturação intelectual, social, emocional, física e psicomotora. E no teatro? O que é? Vem comigo! Bora! Vamos junto! Posso dizer que sinônimo de prontidão no teatro é presença. Sinônimo de prontidão é presença. Presença cênica. Tá, beleza. Agora, vamos tentar esmiuçar isso aqui. Vem comigo. Quando falamos em prontidão no teatro, geralmente usamos esse termo na acepção de corpo alerta, um corpo em estado de presença, um corpo aberto para o jogo com o outro, a outra. No entanto, esse conceito, em algumas experiências do teatro brasileiro atual, plural, complexo, aberto a muitas interpretações, precisa ser sempre problematizado a partir da intencionalidade pretendida pela atuadora ou atuador. Pois até, por exemplo, na chamada não representação, existe prontidão corporal, psicofísica e mental sendo processada em cena. Um exemplo disso são as estruturas do teatro performativo e as estruturas do teatro pós-dramático, que é uma outra conversa. Tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que acha que o teatro pós-dramático, da Josette Ferrar, é uma resposta ao teatro pós-dramático do Hans Thies Lehmann. Mas, de todo modo, há uma não representação, uma fuga do drama clássico. Ainda assim, há um estado de prontidão. Fica aqui uma nota de rodapé para a próxima conversa. Bora lá. Com base nos estudos das ciências cognitivas, que é uma área muito, muito importante na minha pesquisa, né, que investigam as relações entre corpo, ambiente, é possível compreender o corpo da atriz e do ator como um fluxo contínuo em estado de prontidão e presença. Um fluxo contínuo de atitude consciente, ontológica, psicológica, mental e muscular. Né? Um estado contínuo de fluxo entre emoção, sentimento, imaginação e razão, que são capacidades cognitivas de qualquer ser humano, na sua relação com o ambiente. No caso, a pesquisa da linguagem teatral, que aquela companhia, aquele grupo, aquela pessoa estará realizando, por exemplo. Antônio Damasio é um cientista que eu estudo bastante, ele é um neurocientista e é cientista cognitivo, é muito atento ao trabalho da atriz e do ator, e em particular ao estado de prontidão que a gente mobiliza em cena. Diz ele que a emoção e o sentimento são as formas primeiras de uma relação com um organismo e o mundo. É o que nós fazemos. Presta atenção. Nessa relação, o organismo se relaciona com um objeto ou uma situação. A emoção indica ao organismo a existência desse objeto ou dessa situação. A emoção é que faz a ponte entre o objeto externo e o organismo. O organismo é dotado de um mecanismo de regulação homeostática. Nosso corpo faz isso, cuja função é manter a estabilidade externa e interna desse corpo. Assim, a emoção
desencadeada no organismo, na sua relação com o objeto ou situação externa, desestabiliza o organismo, por exemplo, instigando-o a gerar uma reação adequada àquela situação. Quando você sente raiva, fome, saudade, culpa, medo, amor. O Antônio Damasio, ele vai dizer que isso o ser humano já faz, mas que nós fazemos isso de forma artificialmente criada. E é por isso que o nosso trabalho é tão refinado. A gente tem que estar pronto para sentir tudo isso enquanto pessoa e mais, mobilizar de forma artificial tudo isso de forma pronta para a nossa personagem. É uma camada sobre uma camada. Então, o nosso trabalho é extremamente cognitivo, sofisticado. E quando eu digo nosso, eu incluo realmente qualquer pessoa. A gente não pode ser capacitista nessa hora. A pessoa com deficiência, por exemplo, ela é totalmente apta a ter prontidão, assim como qualquer uma dessas pessoas, nós que estamos aqui nessa live hoje. E aí fica um gancho também para uma outra conversa, né? O estado de prontidão e as artes da cena para pessoas neurodivergentes, não neurotípicas, pessoas surdas, pessoas cegas. E tem uma larga pesquisa sobre isso, porque é um estado de prontidão diferente. E com essas pessoas a gente pode aprender, porque essas pessoas são novas pessoas no campo. Qual campo? O nosso, o campo das artes cênicas. Fica aí uma nota de rodapé, para que essas pessoas sejam incluídas aqui nessa minha fala, né? Eu não quero ser supremacista de forma alguma. Então parece que eu estou falando só para pessoas neurotípicas, e não, eu estou falando realmente para qualquer pessoa. Fica aí um gancho bem legal, né, para uma conversa aí, de repente ter aí na live ou numa fala em público, pessoas que representam a comunidade PCD no Brasil ou na cidade de Ibirá, por exemplo. A emoção gera estados corporais em reações físicas passíveis de serem percebidas por uma pessoa observadora externa. Então, a gente vê quando uma pessoa está emocionada, a gente vê quando ela está sentindo alguma coisa. Segundo o Antônio Damasio, a atriz, o ator, treinado, é um atleta das emoções. E aqui a gente faz o gancho com o nosso querido Arthur, né? O ator, a atriz como atleta das emoções, que é a base do trabalho de Rasa Boxes, que eu ministro desde 2011, né? Também é uma pesquisa minha. Então, o ator, a atriz treinado, é um atleta das emoções. Segundo o Arthur, segundo o Schechner, a atriz, o ator, simula esses estados psicofísicos emocionais através do seu estado de prontidão, um estado de prontidão que o nosso trabalho de atuação exige para executar ou recriar estados psicofísicos e emocionais ficcionais, não seus, mas daquilo que se convencionou chamar de personagem, porém, que passam, são gerados, administrados pela atriz e pelo ator. Citando o Damasio diretamente, olha só. Uma das razões, abre aspas, uma das razões por que admiramos os bons atores e as boas atrizes é que elas e eles conseguem nos convencer de que são outras pessoas, que possuem uma outra mente e um outro self. Mas sabemos que isso não é verdade. Eles apenas transmitem engenhosas simulações. E valorizamos este trabalho devido à sua dificuldade, porque o que eles fazem não é natural. O que a gente faz não é natural. É artificial. É criação artística. É uma performance artística. E aí eu me aproximo bastante do teatro performativo da Ferrar, essa pesquisadora canadense. Ela é uma referência muito importante para mim também. Para a gente ter uma compreensão melhor da relação prontidão igual corpo e mente, igual presença, eu vou recorrer agora ao papai, ao titio Stanis, ao Stanislavski, para a gente se situar. Logo que Stanislavski começou os seus trabalhos, ele se tornou também um pedagogo do teatro. E ele provoca uma revolução na pedagogia da formação da atriz e do ator. Isso lá no comecinho do século XX.
E o Stanislavski teve uma série de pessoas que continuaram a sua pesquisa e desenvolveram e refinaram muito o que ele falou. Inclusive, é importante dizer que o Stanislavski, que a gente recebeu aqui, ele chegou para nós a partir de uma censura stalinista. O Stanislavski chega ao Brasil pelo inglês norte-americano, de lá é traduzido para cá. Então, a gente recebe a construção da personagem, a preparação do ator, né, que são esses 2 livros consagrados, já totalmente picotado pela censura do Stalin, que toma conta, né, domina ali a Rússia no começo do século XX e retira da obra do Stanislavski todo o tratamento de prontidão que ele executava com seus atores. Por exemplo, a gente não sabe, mas o Stanislavski trabalhava com yoga com seus atores, ele trabalhava com tai chi chuan com seus atores e atrizes, ele praticava artes marciais, lutas, Kung Fu principalmente. Só que isso era uma coisa muito asiática, né, de um país inimigo, um país, por exemplo, a China, que interferia demais nos assuntos russos. Então, houve uma censura stalinista grande no trabalho de Stanislavski, isso foi censurado, cortado, vai para fora daquele país, já sem essa parte, e a gente acha que Stanislavski era só uma coisa mental, memória das emoções, o e si mágico e por aí vai. No final do século XX, Stanislavski está sendo redescoberto a partir dessa outra forma de entender a prontidão. Então, isso também é um assunto para uma outra conversa, né? O que é de verdade Stanislavski? É uma pesquisa que eu tenho feito. Não é aquilo que a gente leu, não é aquilo que está consagrado. É muito mais. Aquilo é só a casquinha, é o verniz de cima. É por isso que muita gente, quando tem que fazer Stanislavski, não consegue. Fica uma coisa canastrona, fica artificial, porque realmente não tem. Não está lá. Não está lá. Então, muito do que eu estou trazendo aqui é esse Stanislavski reído, né, a partir do que está chegando para nós agora no Brasil, direto do russo, redescoberto lá naquele próprio país, sem a censura do Estado. Vamos lá. Então, feito esse parênteses, volta para mim. O Stanislavski, ele entendia que era importante pensar um modelo, né, um meio. Quando eu digo modelo, meio, é uma ferramenta, uma estrutura, é um dispositivo, tá? É um corpo dispositivo, né, através do qual esse ator, essa atriz, respeitasse as leis orgânicas da natureza como forma de conquistar uma interpretação que parecesse natural. Por isso que eu fiz todo aquele parênteses lá. Através dos seus processos de pesquisa, o Stanislavski sugere que a atriz-ator poderia buscar as ações físicas. Esse é um conceito muito importante. Aquelas emoções, aqueles sentimentos de uma pessoa no seu cotidiano. Porque ele via ali uma ação naturalmente desencadeada, tal como ele pensava a naturalidade de uma situação, da própria ação cênica. As ações físicas são, portanto, a própria ação cênica, a fisicalidade. Através do Damásio, a gente consegue compreender esse caminho e a possibilidade daquela premissa do Stanislavski. Então, vem comigo. As ações físicas, resumidamente, a partir do Stanislavski, nesse conceito em que ele trabalhava de verdade a fisicalidade, não só uma estrutura mental. Então, ações físicas, resumidamente, são aqueles movimentos, aqueles gestos, aquelas ações fisicalizadas, independentemente de haver falas ou textos relacionadas a elas, que induzem no personagem as sensações, sentimentos e estados de ânimos apropriadas para a situação. A partir da elaboração do método das ações físicas, o teatrólogo russo Konstantin Stanislavski buscava uma interpretação baseada na vida real, que abandonasse os clichês e que fosse automaticamente, autenticamente orgânica. Segundo seu sistema, para alcançar a veracidade na criação da personagem, a atriz-ator deve partir de si mesmo, de si mesma, de suas características pessoais, buscando a verdade nas ações físicas mais simples e que resultem mais expressivas, emprestando o seu eu para a lógica do outro, neste caso, a persona, o personagem criado, o ser ficcional.
Stanislavski considerava que a verdade das ações físicas levava as atrizes e atores a acreditarem na cena que estavam fazendo, e que essa fé cênica, que se definia por um estado de presença cênica, mais adiante se converteria no eu sou na ação e na criação. Olha que ideia poderosa. É por isso que teatro não é terapia, crianças em casa. Minha filha está com uma amiguinha aqui. É por isso que o teatro não é terapia, mas terapeutiza. Porque nos coloca num estado de prontidão ficcional que, na verdade, é o nosso estado real. Porque a gente tem que realizar aquele equilíbrio homeostático. O Rasa Boxes trabalha isso direto, assim, na veia, na raiz, assim, no suprassumo da nossa essência. Todo esse processo de revalidação da cena, que aconteceu no início do século XX, foi também definindo os contornos do que se esperava da atriz-ator enquanto prontidão para atuar. É por isso que a gente vai ter a biomecânica do Mary Hold, por exemplo, tá? Para citar só um cara. Então vamos lá, vamos começar a sintetizar a ideia aqui para ir fechando, tá? Quando a gente pensa o estado de prontidão na cena, que é presença, a gente pensa o quê? Prontidão, retomando, prontidão é ter uma habilidade, mas estar disposto a desempenhá-la. A gente pretende entender os processos físicos e emocionais que envolvem o treinamento da atriz e do ator, certo? Seja por quaisquer técnicas ou métodos que desenvolvam, criem ou possibilitem a criação e desempenho artístico, ou melhor dizendo, estético. Então não tem jeito. Tem que ir para a sala de trabalho e trabalhar. Tem gente que vai ter mais aptidão, tem gente que vai ter menos aptidão, vai ter mais condicionamento físico, menos condicionamento físico. Isso é natural, mas isso não é importante. Mais ou menos elasticidade, não importa. Todo mundo tem que estudar, tem que ler, tem que malhar, tem que suar a camisa em sala de trabalho. Como eu disse, não é mental, é físico. Tem que suar mesmo, tem que escorrer líquidos do nosso corpo. E olha, gente, a gente não conta isso na aula de teatro 101, porque espanta o freguês e a freguesa, né? Mas escorre mesmo líquidos, né? Por todos os orifícios do nosso corpo. Porque a gente mobiliza muita coisa, muitas enzimas, muitos hormônios. A gente mobiliza aquele equilíbrio homeostático, né? Quando você sua muito, quando você respira muito forte, quando você tem que fazer uma palavra mais enfática, você está criando ali um espaço para os hormônios agirem, adrenalina, serotonina, tudo que mobiliza o seu corpo físico, tudo. Olha que maravilha. Em favor da criação artística. É por isso que você tem que treinar o seu corpo para o seu corpo te obedecer, do jeito que for. Por isso que não importa se a pessoa é mais ou menos forte, mais ou menos elástica. Não é isso que determina a qualidade de uma boa atriz, de um bom ator. Mas tem muita gente que acha que é. Essa investigação sobre a prontidão circunscreve a indagação sobre a natureza do processo semiótico da construção do corpo da atriz e do ator. A semiótica também é uma área muito legal da gente investigar. Circunscreve a indagação sobre a criação de semioses multimodais, verbais e não verbais, como o olhar, o aceno de mão, a piscadela, o ranger de dentes, o dar de ombros, o sorriso, o meneio de cabeça, o levantar de sobrancelhas, a tremedeira nas pernas, etc., pela atriz e pelo ator. A gente usa todos esses recursos multimodais para criar personagem, principalmente quando a gente tem que ter aquela grande pausa dramática sem texto. É ali que o personagem não pode morrer. Isso são as ações físicas. Essas ações são as semioses multimodais, porque elas coocorrem simultaneamente. Então, enquanto você está lá simulando uma tremedeira nas pernas, né, uma síndrome da perna irrequieta, você está fazendo alguma coisa com as suas mãos. Olha que baita personagem, olha como a gente lê esse corpo. E é tudo ficcional. Mas você está fazendo, está te causando coisas, está mobilizando enzimas, está mobilizando hormônios, está fazendo você suar, bater o coração mais rápido.
é, por sua natureza multimodal, que é no teatro que as várias manifestações artísticas ocorrem em consonância com outras manifestações artísticas, como o movimento do corpo, o gesto, o equilíbrio, o ritmo, a melodia, a métrica, a palavra, a luz, a cor, o som, a música. O estado de prontidão cênica possibilita à atriz e ao ator, após aquela situação pré-expressiva ou inicial de treinamento físico e emocional, que permitem a ela e a ele estarem pronta e pronto e disponíveis para desempenhar a sua habilidade, a transitar para um estado mais ampliado de expressividade, ou seja, a prontidão requerida pela ficcionalização de estados multimodais semióticos, visando atender à demanda estética daquilo que chamamos de cena. Muito da hora, né? É muito show de bola, gente. Fico passado. E agora a minha definição de multimodalidade, né? Dentro da perspectiva da cena. Eu defino multimodalidade como o uso de diversos modos semióticos na concepção de um produto ou de um evento semiótico simbólico, juntamente com a maneira particular segundo a qual esses modos são combinados. Por exemplo, como nas artes cinematográficas, onde a ação é dominante, com a música acrescentando um novo elemento modal de construção e compreensão da cena. Assim também é nas artes corporais e nas artes cênicas como o teatro, onde se reúnem linguagem, semioses, movimento, ação, e ao mesmo tempo em que circulam nele nosso cotidiano, nossas ações comunicativas. Para tudo isso, o ator, a atriz, tem que estar pronta, pronto, treinado, treinado. A comparação com o cinema surge aqui para a gente entender melhor como funciona isso, porque muito mais pessoas têm acesso aos filmes do que às peças de teatro. O ator, a atriz está ali naquela cena, mobilizando uma ação, e aí vem uma música e pontua aquela ação, né? A ação é dominante, mas a música pontua, acrescentando um novo elemento modal de construção e compreensão daquela cena que o filme está mostrando naquele momento. É tal qual no teatro, só que com uma outra estrutura de ação, né? Porque são interpretações distintas, às vezes, nem sempre. Depende muito do filme. A atriz ou ator, em estado de prontidão, ao mesmo tempo em que se torna hábil e competente para resolver intrincados problemas de cena, adquire condições para solucionar outros tipos de problemas em diferentes áreas. É aquilo que eu falei antes. O teatro não é terapia, mas ele terapeutiza. Excitação e entusiasmo são condições para a transformação de um estado pré-expressivo em um estado expressivo de prontidão para a cena. Os jogos de treinamentos teatrais, que eu amo, por exemplo, contêm e apresentam oportunidades para o despertar espontâneo da criação estética. Porém, tanto a intuição quanto a criatividade não podem ser programadas, mas podem ser estimuladas pelo estado de presteza, de presença, de prontidão da atriz-ator em inter-relação com o outro, ainda que o outro seja a si mesmo. O teatro é uma modalidade artística, portanto, que privilegia o uso de sistemas e recursos de semioses que coexistem e que muitas vezes coocorrem, retomando a palavra e o silêncio, os movimentos e os gestos, a ação e a dramaturgia, etc. E promove o desenvolvimento da imaginação e do senso crítico sobre aquilo que é público e o que é privado. Desta forma, funcionando como ferramenta propulsora e motivacional da busca pelo estado de prontidão. Por quê? Por que eu pergunto? Porque a atriz-ator tem que dar conta de resolver esteticamente, em harmonia dramatúrgica, de cena ou de texto, as questões. Por que a atriz-ator tem que dar conta? Por que a gente tem que resolver de forma harmoniosa com a dramaturgia, com a direção? Porque essas questões estão sendo perseguidas pelo produto artístico, pelo tema da peça, pelo tópico que está sendo discutido ali naquela performance.
pelo espetáculo que nós desempenhamos. É por isso que a gente tem que dar conta. Senão o espetáculo vai ser ruim. Mas não é tão simples. Para ter acesso a essa lucidez, para a resolução de problemas de cena, a atriz-ator necessita ter um treinamento prévio para, tal como vimos antes na área da educação, empregar em determinada tarefa habilidades iguais às exigidas pela situação. A atividade teatral envolve diversas dimensões interacionais para as quais a atriz-ator precisa estar em prontidão. Entre o próprio ator-atriz e autor-autor, entre atores, diretor-diretora, técnicos, enfim, entre indivíduos com diferentes papéis. Uma dimensão, contudo, é peculiar, sem a qual o teatro não existe. Há uma espécie de diálogo entre atriz-ator e o público, ou seja, aquele que apreende a expressão suscitada pela atriz-ator. Por meio deste diálogo, a atriz-ator aprende a conduzir os gestos, as palavras, as pausas, o olhar, a ação presente de cena, todas as suas diversas semioses. A reação da plateia, para onde ela olha, se ela ri, se ela boceja, se ela se comove nas horas certas, todas as diversas semioses do público. Configura para quem está gerente da situação de atuar, nós, a atriz, o ator, uma resposta ao ato de ser intérprete, aos seus conceitos sobre a personagem e a dramaturgia barra estética do espetáculo e, consequentemente, sobre o ser humano e os seus desígnios. Porque estamos artificializando a vida. Mas a vida no teatro é real. Mais real do que a própria vida. Parafraseando Peter Brook. Teatro é vida. E agora eu vou direto para o Brook. Abre aspas. Faz-se teatro para reencontrar-se à vida. Mas se o teatro fosse exatamente igual à vida, então não seria necessário a representação. Fecha aspas. O fenômeno teatral apresenta a vida de uma forma mais legível e mais intensa, por estar concentrada por causa da condensação do espaço e do tempo nesta relação fundante, emissor-receptor, emissora-receptora. Faz sentido seguir para atingir um estado satisfatório prévio, pré-expressivo e posteriormente expressivo, cênico, aquilo que o Yoshio Ida, que é um ator que trabalhou com Peter Brook muitos anos, propõe quando o Yoda, Star Wars, quando o Yoshio Ida propõe que, abre aspas, atuar não é apenas emoção, ou movimento, ou ações que comumente reconhecemos como atuação. Atuar envolve também um nível fundamental, o das sensações básicas do corpo. Fecha aspas. O treinamento de prontidão, então, visa permitir ao ator-atriz acessar essas sensações básicas rapidamente, de modo controlado, consciente, técnico, crítico, ainda que intuitivamente, porque intuição também é educada, treinada. Intuição não é trivial. Intuição para a cena também requer treinamento. Se falar uma pessoa muito intuitiva, se ela não tiver uma intuição treinada para o estado de prontidão, ela não vai conseguir lançar mão de recursos semióticos multimodais adequados para dar conta daquela personagem, daquela cena. A minha experiência prática e empírica como atriz, como diretora, como professora de teatro, me ensinou que a atriz-ator, para chegar a expressar-se de maneira eficaz em relação aos objetivos propostos pela dramaturgia ou pelo jogo, não deve começar por acionar os seus sentimentos ou psicologismos, porém, pelo corpo em estado de prontidão. Isto é, deve começar pelos movimentos, pelos gestos, pelas semioses multimodais verbais e não verbais, pelas ações físicas, pela psicofisicalidade, e para isso precisa de um corpo e mente treinados para as habilidades de recriação ficcional da vida e de seus poderosos processos simbólicos. Bom, pessoal, era isso.
Eu nem sei quanto tempo deu. Falta só 15 minutos. Então dá tempo para vocês Tá. perguntarem. Eu fiquei muito feliz com a apresentação e olhando as carinhas de vocês, interesse. Nossa, Cara, carinha não de... foi. A gente Foi uma- nada, né? A interação era muita paixão, né? E uma plateia interessada faz com que a gente se torne interessante, porque de fato nós somos interessantes porque alguém se interessa por nós, né? E não o contrário. Mas é isso. Queria que a gente abrisse para as perguntas que vocês queiram fazer sobre o que eu falei, se restou alguma dúvida, para a gente contribuir aqui. Eu acho que eu consegui ver. Nossa, me abriu várias dúvidas assim em relação ao que eu sinto atuando. E eu queria só fazer um apontamento de... Tem uma coisa que acontece comigo que eu não sei se isso é normal, ou se é doideira da minha cabeça, ou se é físico, ou se é mental, não sei o que que é. Eu não sei se é porque eu fiz sempre na minha vida teatro musical. Quando eu perco a música, ou não tem música, ou dá algum problema durante a cena, eu me perco total. Eu não consigo ter prontidão, eu fico totalmente disperso. Por exemplo, deu um problema no solo da viola que vai aparecer. Acabou o Rian em cena. Parece que eu não tô ali, eu tô voando, sabe? Eu tô com a técnica na minha cabeça, sei o que eu tenho que fazer, mas eu perco quase todo o sentimento. Eu tenho que ficar muito concentrado para não perder o total. Mas isso é normal ou não? Rian, foi bom que você abriu esse bate-papo expondo uma fragilidade, porque a gente tende a achar que em cena a gente não pode falhar, né? Que a gente não pode abrir a nossa fragilidade, mas nós somos pessoas, né? Nós não somos inteligência artificial. E olha, a inteligência artificial está escrevendo até tese de doutorado agora, tá? É sério isso. Depois a gente até pode falar como é que isso acontece. Então, quer dizer, só que a inteligência artificial não falha, nós falhamos. E é isso a tônica. Não entender isso como falha, em primeiro lugar. Entender isso como um processo psicofísico seu. A partir do momento que você entende que isso é um processo psicofísico seu, quando acontecer, você vai encaixar ele no seu corpo. Né? Porque a gente, na educação que a gente recebe, né, que é essa educação massacrante, emburrecedora, não libertadora, para citar aqui nosso querido e amado Paulo Freire, a gente não pode errar, não pode falhar. Isso atrapalha toda a química do seu cérebro quando você erra. Né? Então, pela neuroplasticidade cerebral, que é uma coisa que eu estudo bastante, porque eu trabalho teatro com pessoas que tiveram AVC, por exemplo, né? Quando você tem aquilo que a gente vai chamar de erro, por falta de uma outra palavra, fica sem lugar na sua sinapse, né? O seu cérebro não consegue localizar aquilo. Que são as sinapses? O estalo neurológico, né? A eletricidade que passa entre um neurônio e outro no momento de uma ação, que faz com que a gente crie uma camada, né? Uma rede neural que a gente chama de cognição, outras pessoas chamam de inteligência, mas esse é um nome bem demodé, tá? Bom, a gente chama agora de cognição, porque aí ela é mais democrática, essa expressão é mais democrática, né? Então, você não consegue localizar ali o erro. E o seu cérebro fica tentando fazer você localizar o erro, porque a gente, a vida inteira, todo mundo, foi massacrado por uma educação não libertadora, uma educação opressiva, que faz com que a gente se sinta oprimido quando a gente não está oprimindo. E aí você tem essa sudorese, esse desespero emocional. O que você precisa é de um treinamento psicofísico para entender que quando dá um erro que é externo a você, ou que é seu, ou numa passagem de som, ou o solo da viola acontece, isso tem que ser transformado num ato performativo. Não tem esse teatrão que a gente não pode errar. O ato performativo é entender a assunção desse erro como performance cênica. Só que isso não é trivial. Não é. E é por isso que eu insisto em treinamentos como, por exemplo, de máscara neutra, de rasa-boxes, né? O treinamento que eu tenho de prontidão, né? No outro trabalho que eu tenho que chama Sinfonia Cênica, porque isso precisa ser treinado. Isso precisa ser treinado. Então, é normal, sim,
porque por mais que você esteja concentrado, você ainda não tem o treinamento para que o seu cérebro encaixe a sensação de erro numa ação física. Sim. Entendi. É muito difícil. Assim, tem gente que treina a vida inteira. Vê a Fernanda Montenegro falar, ela tem 70 anos de teatro, sei lá, né? Até hoje ela tem esse treinamento para encaixar o erro como ação física. Ela fala isso em qualquer fala dela. Então é com todo mundo, graças a Deus. Graças a Deus. Ela tem. Essa questão. Só complementando, a Fernanda Montenegro tem uma cena muito clássica de erro dela, que ela rebolou e deu a volta por cima numa novela. Eu não sei se você sabe, que é uma cena que inclusive ela tá com o Antônio Calone, aonde uma lâmpada de um abajur explode e ela continua fazendo a cena. Ele assusta, ele desconcentra, ela não foi nada. Foi só uma lâmpada que quebrou. Aí ela chama o nome da empregada lá, que mesmo não estando na cena, ela não sei o quê. Por exemplo, Eusélia, ela vai limpar. Não, fica tranquilo, pode continuar o que você estava falando. Ela, na cena da novela, para não cortar, ela continuou fazendo isso. Aí foi um pouco que Caramba. O Castanheiras falou pra gente ontem, né? Que é transformar o erro em cena, né? Mas isso requer treino, né? Requer treino, gente. Não é. E a gente tende a trivializar porque a gente acha que o nosso trabalho não é importante. Né? Que a gente. Por mais que o Boal tenha dito que qualquer pessoa faz teatro, ele está falando do teatro social, né? Mas quando você entra nas questões de um profissionalismo, né, em que você tem que entender os processos do humano, você tem que ter um antropólogo. E entender o erro é um fenômeno. E esse fenômeno ele é tão rico que ele tem o direito de virar cena. Porque neurotípicos, né? Se você trabalha com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa autista, uma pessoa com paralisia cerebral que está em cena, ela não vai entender dessa forma que você está falando. Ela vai falar assim, nossa, mas isso é erro? Essa hesitação, né? Qual que é o patos por excelência da nossa sociedade? É o choro, né? E é um choro, é um patos, é uma doença, né? Uma patologia, né? Porque tem essas expressões ridículas como o homem não chora, né? Chorar é coisa de mulherzinha. Olha como o patos do choro ainda é temido, né? Temido, né? Sabe de encaixar o choro. Porque se nós mulheres choramos, nós somos mulherzinha. E se o homem chora, ele não é machão, né? Ele não tem 4 bolas, né? Aquela coisa. Então, quer dizer, a gente não. É a mesma coisa com o erro. A gente tem que entender que o patos, né? A coisa da paixão, que é a origem da palavra patos, é a paixão, né? As paixões, aquilo que nos mobilizam, são ações físicas. É por isso que a Fernanda Montenegro tirou de letra, mas isso não é trivial na carreira dela. Ela diz que ela treina para conseguir fazer isso. Não vem do nada, né? Isso é treino, é autoobservação. Porque é impressionante mesmo, quando você vai entrar em cena, que você está completamente ali, focado, em estado de alerta, no ápice. Qualquer coisa que você julga estar errado, te desconcentra na hora. E é muito difícil você voltar em cena naquela concentração. Tanto é que em ensaio, quando você erra, desconcentra, ai, gente, peraí, desconcentrei, errei, vamos lá de novo. Tudo bem. Em apresentações, que você não pode parar, não pode voltar. É isso que a gente tem que trabalhar e tem que fazer o erro acontecer mesmo. A mesma coisa em estado de exaustão, né? A gente passou por umas semanas assim de trabalho muito pesadas e já foi para uma circulação. Então a gente se encontrou em estado de exaustão mesmo. Na última apresentação a gente já estava, meu Deus, como que a gente vai fazer? Tirar energia de onde? Então essas emoções, mesmo tendo habilidade e mesmo tendo disposição, essas emoções elas não chegam tão facilmente a nós. Mesmo a gente sabendo que ela tem que chegar, o momento certo que ela tem que chegar, elas não chegam. E eu não sei como fazer isso nesse momento de exaustão. Por mais força que a gente dê, por mais gás que a gente dê, fica uma apresentação diferente do que quando a gente está descansado e pronto. Olha, parafraseando Nietzsche, né, o Nietzsche, filósofo,
ele tem um pensamento bem interessante, que é mais ou menos assim, né? Uma paráfrase. A distância mais difícil de percorrer é a distância que separa intenção de gesto. Isso numa pessoa. Agora, imagine numa atriz, que tem que percorrer a distância que separa a sua intenção do seu gesto para você e para o ser ficcional que você está sustentando. É disso que o Antônio Damasio fala, esse neurocientista, que estuda o ator e a atriz. Porque o cérebro de uma atriz, de um ator em cena, é algo inimaginável para uma pessoa que não consegue entender o nosso trabalho. Até para ele, que é neurocientista. Por isso que ele estuda o nosso cérebro. Mas o nosso cérebro fica refém de uma exigência de perfeição que é neoliberal, que é ocidental, né? que é da perfeição que demandará uma recompensa. Então, esses processos pelos quais nós passamos, eles são também históricos sociais, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, se para uma pessoa comum a distância mais difícil de ser percorrida é a distância que separa a intenção de gesto, e ela passa a vida inteira tentando, né? Por exemplo, eu dou risada por dentro, assim, da tristeza que eu sinto quando eu ouço uma pessoa que fala assim: nossa, você faz teatro? Nossa, eu morro de vontade de fazer teatro. Eu falo, vai fazer. E a pessoa fala, ah, não, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo, porque eu... Então, você já morreu. Você já morreu, porque você não percorreu essa distância. Se você morre de vontade de fazer teatro e nunca fez, você já morreu para isso na sua vida. Morro de vontade de tocar violão. Vai tocar violão. Que não precisa ser uma coisa coletiva, como teatro. Ah, mas eu trabalho muito, eu estudo muito. Então você já morreu para o violão. Né? Ela não consegue percorrer essa distância. Ela precisa ter muita terapia com psicóloga, fazer muita meditação para percorrer. Percebe como precisa de treino na vida para a gente percorrer essa distância? Aí no teatro você também vai lá na psicóloga, faz terapia com seu terapeuta, medita, toma ayahuasca, faz o que precisa, né? Toma seus remedinhos, sei lá, cada pessoa tem a sua válvula de escape, né? Porque é muito difícil, às vezes, encarar sem um instrumento que seja físico, né? A transposição da vida. A gente, além de fazer isso, tem que ter o treinamento. Esses treinamentos, vai parecer que eu estou fazendo aqui uma cartela de produtos que eu vendo, só que não, tá? Eles são oficinas de teatro, oficinas de treinamento de ator. Então, por exemplo, como eu consigo lidar com isso? Quando eu faço rasa boxes, máscara neutra, máscara expressiva e treinamento psicofísico, né? Que são trabalhos que eu faço, por exemplo. Treino. Quer ver um exemplo? É treino. Quer ver, por exemplo, eu sempre gosto de falar eu gosto muito do trabalho dessa atleta, aquela saltadora brasileira que chama Fabiana Müller. Ela salta com vara, sabe? Ela é atleta olímpica, né? Ela salta com vara. E ela é medalhista e tal, né? E eu falo assim, salto em altura, né? Você salta 5 metros do chão com uma vara que te lança por cima de um sarrafo, você tem que cair num colchão do outro lado em queda livre. Né? Aí eu falo assim para as minhas alunas e alunos, como é que a Fabiana Müller treina? Ela chega assim em casa assim, agora eu vou treinar. Peraí que agora eu vou treinar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu fone de ouvido. Ok, eu vou começar meu treinamento. Tá aqui, ó. Vou pôr meu fone de ouvido aqui. Vou ligar uma música. Vou fechar meu olho, agora eu vou treinar. Agora eu tô alongando. Alonguei. Agora eu tô passando talco na mão. Essa música é tão boa, gente. Nossa, que delícia de música. Peraí, onde eu tava mesmo? Agora eu tô segurando o sarrafo. Eu vou deitar um pouco na cama, que eu fiquei um pouco tensa. Deixa eu trocar de música. Pronto, isso aqui é melhor. Beleza. Agora eu tô... que sono. Eu tô deitada na cama. Não. Eu tô segurando o sarrafo. Eu tô segurando o meu bastão. Aí eu vou me colocar na marca. Eu ouvi o apito, agora eu tô correndo. Tô correndo. Nossa, como eu corro bonito. Tô linda. Agora eu vou encaixar o bastão na saliência no chão. Projetei meu corpo. Nossa, que baita curva, uma puta parábola. Passei o sarrafo, agora tô caindo.
Ah, medalha de ouro. Arrasei. Acabou o treino, vou dormir. Não é assim que ela treina, é. É um exemplo que, assim, como que ela treina para vencer o... Entendeu? Ela não tem só que conseguir fazer, e ela tem que ser super flexível, ela tem que ter uma puta alimentação, ela tem que ter sono regular, a vida dela tem que ser encaixada num dispositivo que faz com que ela consiga fazer isso. Fôlego, então treinamento de força, alongamento, fôlego, para ter prontidão para o salto. E tem gente que ensaia assim, que ensaia que nem esse jeito ridículo que eu falei aqui, que ela, né, põe fone de ouvido, vou ensaiar. Vou decorar meu texto. Não, gente, por isso que eu insisto na minha fala, que é sala de trabalho, é suor, né? Só que a gente é tão subalternizado que a gente sempre faz o básico, porque não dá tempo de fazer outra coisa. A gente vai ensaia, assim, só a peça. Eu sei que todo mundo vive isso. E aí a gente não faz daquela parada para fazer o treinamento. Então a gente não consegue transpor, porque a gente faz assim, marcação de cena, texto, ensaia com figurino, retoma, porque às vezes fica assim 2 semanas sem se ver, porque cada um tem outras coisas na vida para fazer, porque, né, é difícil viver só de teatro. Então a gente acaba sempre fazendo assim o básico mesmo, ali o arroz com feijão, né? E não consegue ir para o treino sofisticado, né? O refinamento do treino. Então não tem mágica, é estudar, pausar para treinar. Por exemplo, num esquecimento de senha, sabe que uma coisa que me tira do sério é quando erra a luz. Nossa, errou a luz, errou luz, não acendeu o foco. Meu, eu fico, me destrói, assim, cara, errou a luz, cagou o espetáculo. Eu fico passada, ainda mais que eu faço um solo, por exemplo, e eu tô sozinha, não tem ninguém aqui de correr, tem eu e uma cadeira, né? Errou a luz, eu fico passada. No começo, né, logo que eu estreiei, eu ficava muito tensa. Eu tinha vontade de voar no pescoço do iluminador. É o Laura de Rio Preto. Mas aí, ele, lógico, não era por conta dele, né? Mas aí eu comecei a transformar o erro, quando acontece de luz, em performance. Eu assumo até um erro que não é meu, porque quando é um erro dele e eu fico puta, é um erro meu. Aí passa a ser um erro meu. Aí vai criando um erro em cadeia. Nossa, é isso. A química do cérebro, esse erro em cadeia. Aí a gente perde disputa cênica, perde ação física, perde prontidão, a gente desprontibiliza, a gente fica mole, flácido, perde o core, a musculatura do core, né, que é o coxi, né, o baixo ventre aqui que tem que estar acionado, perde tudo. Uau, mais uma aula aí, né, gente? Vitor, eu tô chocada. A gente tá com 1h03 de live já. Deixa eu só perguntar, pedir, perguntar para ela uma coisa. A última pergunta da noite. Eu queria ter anotado mais coisas, mas não consegui, porque eu fiquei tão encantada assistindo. Já anotei o nome do Antônio Damasio, que eu estou indo pesquisar ele amanhã. Mas, assim, Ju, eu queria saber se existe um lugar que a gente pode acessar essa sua pesquisa, porque eu fiquei muito afim de ver ela inteira, de ler, sabe? Existe ela já está disponível para nós, humanos, acessarmos esse conteúdo, pelo amor de Deus! Sim, eu tenho algumas publicações em algumas revistas importantes sobre essa pesquisa. E, por exemplo, a revista Urdimento, né, que é uma revista de artes cênicas bem consagradona, tive a oportunidade de publicar lá 2 vezes em outras revistas. Eu posso passar os links desses textos, em que eu trabalho isso. E sobre o Antônio Damasio, ele, embora tenha esse nome que parece brasileiro, ele é nova-iorquino. Ele é nova-iorquino de ascendência portuguesa. E ele tem um texto específico sobre o trabalho da atriz-ator que eu posso enviar para vocês também, traduzido em português. Sim, por favor. Obrigada. Eu vou mandar os links para vocês, também a minha dissertação de mestrado e outras coisas que eu publiquei, que está tudo lá, direitinho. Arrasou, Ju, arrasou. Nos faz muito feliz. Muito, eu quero ler tudo.
Ô, Ju, além de ler tudo isso, a gente quer muito você esse ano aqui. Vamos ver de trazer você para estar mais presente com a gente, né? Porque o online é um pouco frio demais, né? E de estar vindo fazer na prática o teu trabalho. A máscara neutra é bem interessante, a tua oficina de máscara neutra, sabe? Da gente ver de fazer uma parceria aí com você, com o Sesc aqui de Catanduva, para te trazer também, para a gente poder participar e poder tá mais junto, entendeu? Acabou, Uhum. não acabou a pandemia, né? Mas aí estamos aí já retomando, a gente precisa tá mais junto, porque eu acho que falta muito para a gente essas questões teóricas e teóricas aplicadas à prática. Eu acho que isso é um enriquecimento para o grupo. Eu acho que isso que a gente precisa agora. Sabe, a companhia está num lugar de 4 espetáculos, 4 circulação, mas é o momento da gente olhar para o teórico agora, estudar mais essas pessoas que você citou, dentre tantas outras. Eu acho que é um momento disso, nosso, de capacitação teórica de muitas coisas que às vezes a gente vai fazendo e esquece, né? Porque assim, eu estudei muitas coisas disso há muito tempo atrás, nas minhas aulas de artes, nas minhas aulas de semiótica na faculdade, e às vezes a gente perde um pouco isso. A gente precisa, acho que a companhia, como a companhia no ano passado eu falei que era um crescimento cênico, eu acho que a gente precisa neste ano, além de circular com os espetáculos, trabalhar toda essa parte teórica e colocar no Sim. nosso corpo muitas coisas dessa teoria que você trouxe para gente. Então, eu quero você mais juntinha de nós nesse ano, Ju. Obrigado, desde já agradecendo, né? Agradecendo muito, muito, muito. Acho que em nome de todos aí, porque a gente está com esse tempo estourado, em nome de todos, agradecer, Ju. Sim. Gente do céu, que maravilha, né, gente? Sim, Muito foi bom, uma gente. Viva aula enriquecedora. acessível! É possível. Obrigada, Obrigado, gente. Ju. Muito obrigada pelo Obrigadão. espaço. Obrigada, Juliana, muito obrigada. Ju, muito obrigado, muito obrigada, obrigado. Ju. Obrigada mesmo. Gratidão, então, despedindo aí, te agradecendo muito, Ju. Muito mesmo. Vem pra virar! Beijo, Ju. Vem beber nossa Vem água pra de virar! novo! Vem começar Ai, comigo! adoro a água de virá, é um bálsamo. Até já. E assim, bora assistir os espetáculos novos, a Vaca, o Coruja e o Sou Caipira do Laranjeiras. A gente te espera. Beijo, Ju. Beijão. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.